Vamos agora para o nosso campinho, porque Léo James vai analisar todos os detalhes e falar a expectativa dele de tática dessa final da Copa do Mundo de Clubes. A bola é toda sua, Léo. Pois é, o Chelsea foi o time que mais trocou e mais utilizou os jogadores ao longo da competição. Foram 27 atletas que o Maresca colocou em campo ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Em média, de uma escalação para outra, a gente tem mais de 4 trocas a cada troca de jogo ali, de um jogo para o outro, digamos assim. Então ele tem mexido muito na estrutura, o Chelsea ganhou um repertório muito interessante. Aquelas ideias que eu coloquei antes do início da Copa do Mundo continuam valendo, mas para mim o Chelsea ganhou o repertório a partir da chegada de alguns reforços e de um campeonato de intertemporada, e a ideia, o Maresca já disse, é preparar também esse time para a próxima temporada com mecanismos diferentes. E só um detalhe também, isso que ele fez, essas mudanças que ele fez, não é uma novidade, é algo que ele vinha fazendo já durante a temporada. Acho que o número talvez seja maior, porque é um recorte um pouco menor, mas dificilmente ele repetia o time durante a temporada, né? Exatamente. Eu acho que ele repetia mais o desenho. Isso, exato. Mas com peças diferentes. Aqui, acho que ele ganhou o repertório. Então, no caso do jogo com o Palmeiras, aquela construção que a gente mostrou de 3 zagueiros mais os 2 volantes, ele adiantou um dos volantes para jogar como meia, o que confundiu especialmente o lado esquerdo do Palmeiras. Foi o principal problema durante os 45 minutos iniciais. Pedro Neto do lado esquerdo, Pedro Neto do lado direito. Perdeu, em teoria, uma peça que a gente colocava como titular, o Madueke, que já foi liberado pelo Chelsea para negociar a sua saída. Ele vai ser jogador do Arsenal na próxima temporada. O Fofana, que eu colocava no vídeo como dúvida, segue como desfalque. E o Chalobah deve formar a dupla com o Colwill, zagueiro que estava suspenso diante do Fluminense, retorna ao miolo de defesa. Retorno, é importante, inclusive. Importantíssimo, porque para mim ele é o melhor zagueiro que o Chelsea tem à disposição. Sim. Então, aqui no campo eu coloco o que eu acho que seria melhor para o Chelsea. Com uma dúvida aqui, que eu entro em detalhes, mas pensando na forma como o Chelsea pode sair jogando, mantendo aquela saída de 3 ou então a utilização do Sanches. Eu acredito que o Gusto pode ser um jogador que pode ser usado aberto pelo lado direito aqui, dando largura. Com a saída do Madueke, ele perdeu uma opção de um ponta aberto pelo lado do campo. Então, digamos que por esse lado direito, a melhor saída para mim, para o Chelsea, vai ser a utilização do Malo Gusto, que é o único jogador com essa característica. O Caicedo chegou a jogar como lateral direito, mas quando o Chelsea tinha a bola, ia para o meio campo, como a gente está vendo aí. O Reece James não é um lateral de passagem, é um lateral que fica muito mais. Há uma consequência da escolha do Malo Gusto para mim, que é travar um duelo com o Kvaratskhelia. O Malo Gusto, para mim, não é um grande marcador. E o Kvaratskhelia é um homem do 1 contra 1 muito forte. Mas são escolhas que você vai ter que fazer, você não vai ter como estar calçado diante do Paris Saint-Germain em todas as áreas. Só 11 podem jogar. Exato. Seria bom uns 14, 15 aí para dar conta dos 11 do PSG, né? Você vai ter que arriscar de alguma forma. Então, nessa saída com 3, eventualmente você pode até usar o Sanches como um homem a mais. A gente viu que o Chelsea usa e abusa do seu goleiro na primeira fase de construção, que pode ser interessante. Já que o PSG tem o Dembélé geralmente dividindo os zagueiros do adversário. Com isso, você cria praticamente uma situação de 3-1, com o Dembélé tendo que ficar de olho no Chalobah, no Sanches e no Colwill. É uma tarefa difícil. Eventualmente, pode se juntar a ele aqui o Doué, que é geralmente dos pontas, aquele que é mais agressivo no momento em que pressiona. Foi assim diante do Real Madrid, com praticamente Dembélé e Doué formando uma dupla de ataque no momento em que o PSG pressionava o adversário no seu campo. Só que nessa situação sobra o Cucurella aqui aberto do lado esquerdo. Então me parece uma boa saída para o Chelsea, até porque João Neves e Fabian Ruiz devem subir nos 2 volantes do Chelsea. Nesse caso aqui, o Pedro Neto ficaria bem aberto do lado esquerdo, no lado do Hakimi. O Malo Gusto já está aqui aberto. Nesse caso, Enzo Fernandes e Palmer ficariam para o Vitinha. Ele não vai conseguir marcar os 2 ao mesmo tempo, então ele vai fazer uma escolha e um dos zagueiros do PSG teria que sair na caça do Palmer, com o centroavante ficando no mano a mano com o Marquinhos, no caso, o João Pedro. Então, é uma saída de bola possível aqui, um desenho possível para o Chelsea. Por isso, eu imagino o Reece James, que jogou nessa posição aqui contra o Flamengo. Sim. Não deu tão certo. Eventualmente, o Maresca pode abrir mão, não quero o Reece James por dentro. Ele pode abrir mão e colocar o Andrei Santos, jogador brasileiro que
tem feito bons jogos, pode executar esse mesmo papel. Com esse meio-campo aqui, eu acho que ele ganha também um pouquinho mais de consistência na hora de defender. Então vamos passar para o outro lado? Vamos passar para o lado do Paris Saint-Germain, com as possibilidades que são do Paris. Vamos voltar o Malo Gusto aqui. Vamos voltar a estrutura do Paris Saint-Germain, da forma como eles se mexem com a bola. Então o Hakimi geralmente se projeta por dentro, o Nuno Mendes fica mais próximo, numa saída que a gente vai colocar que é uma saída 3+1. 3 zagueiros do Paris Saint-Germain para um volante ainda à frente deles, no caso Vitinha, que é quem dita o ritmo do Paris Saint-Germain na maior parte dos jogos. Nesse caso aqui, a gente pode colocar o João Pedro de olho no Vitinha, como foi a tarefa do Igor Jesus naquele jogo com o Botafogo. Então, acho que o desenho pode ser próximo. O Pedro Neto fica de olho no Marquinhos, o Palmer de olho no Nuno Mendes. Sobra o Beraldo na frente para que você tenha uma sobra também atrás. O Chalobah e o Colwill vão ficar de olho no Dembélé. Eventualmente, se ele se movimentar e fizer aquele movimento do falso 9, um dos zagueiros vai com ele. Os dois volantes do Chelsea, o André e o Caicedo, ficam de olho nos dois volantes, no Fabian Ruiz e no João Neves. No caso dessa movimentação do Hakimi, que acontece muito por dentro, o Enzo está pronto aqui para dar esse combate. E no momento em que o Chelsea eventualmente recuperar essa bola rápido, o Pedro Neto já está aqui para explorar as costas do Hakimi, que é, para mim, o caminho para o Chelsea no jogo. O Hakimi é um ótimo lateral, mas o fato dele se projetar com certa frequência deixa um espaço nas costas dele. E aí, na velocidade no 1 contra 1, o Pedro Neto eventualmente pode ganhar do Marquinhos. Por isso, eu imagino que o Pedro Neto vai ser escalado do lado esquerdo. Ele já jogou dos dois lados durante a temporada toda. Sim. E na própria Copa do Mundo de Clubes. Contra o Palmeiras, ele jogou do lado direito. Mas eu imagino, por essa movimentação do Hakimi, que o Maresca vai tentar explorar as costas do lateral direito. E aqui o Palmer pode se movimentar bastante e no encaixe ele ficaria com o Nuno Mendes. Então ele pode levar o lateral esquerdo do PSG para onde ele quiser. É um confronto cheio de detalhes, né? Porque cada detalhe pode fazer uma diferença muito grande. Agora, um dos detalhes que para mim está em aberto, e acho que você deixou muito claro também, é a questão do centroavante do Chelsea. Né? Porque o João Pedro chega nas quartas de final, joga bem contra o Palmeiras, entrando no segundo tempo. Delap, enfim, dá para chamar de qualquer jeito. Ele fala o nome dele Delap, mas tem Delap, escolha a forma que você quiser falar. Fique mais do que à vontade aqui no Tour da Bola. É uma opção também, e o Nicolas Jackson, apesar de ser uma possível saída do Chelsea nessa janela de transferências, ainda está no elenco, está na Copa do Mundo de Clubes e pode jogar também. Quem que você colocaria e por quê? Porque são 3 jogadores de características bem diferentes, mesmo podendo ocupar a mesma função, mas com entregas completamente opostas, né? Então, eu acho que o João Pedro, dos 3, ele é mais jogador que os outros 2. Fato. Tecnicamente, ele é melhor. Mas qual o grande ponto, qual a grande qualidade do jogo do João Pedro para mim? É esse fato dele conseguir baixar e levar com ele um zagueiro. No caso dos jogos contra Palmeiras e Fluminense, especialmente no jogo contra o Fluminense, o Chelsea sabia que iria enfrentar um adversário que iria baixar suas linhas e a ideia era jogar em espaço curto, porque o adversário ia estar compacto atrás. Não vai ser tanto o caso do PSG. E, eventualmente, o Chelsea pode não conseguir competir pela posse da bola, o que vai fazer com que o Chelsea tenha que executar mais aquele jogo de transição, jogo de velocidade, jogo de contra-ataque. E para esse tipo de jogo, eu acho que ao longo, principalmente do começo da temporada, o Nicolas Jackson foi muito bem, porque ele é rápido. Eu acredito que ele tem que melhorar o número de chances que ele tem para que eles conversem. Exatamente, a conversão de chances dele precisa melhorar. Mas ele é um cara muito rápido, ele tem a passada larga. Então, eventualmente, o Chelsea recuperou a bola. Precisa sair rápido, pode ter uma bola longa na velocidade para o Nicolas Jackson ganhar do Beraldo ou do Marquinhos. Como aconteceu, por exemplo, com o Igor Jesus no lance que gera o gol, em que ele consegue ir conduzindo essa bola e levando a bola na velocidade. Então, eu entendo que o Nicolas Jackson, talvez, para esse tipo de jogo contra o Paris Saint-Germain, seja melhor do que o João Pedro.